Chegou a hora de falar de maneira um pouco mais extensa, de me debruçar um pouco mais sobre esse Arsenal em evolução do que já era muito bom. Lembremos que apesar desse gosto bastante amargo de fim de temporada, né, com a perda do título da Premier League para o Manchester City, o Arsenal fez uma temporada absurda em termos históricos da própria história. O Arsenal ele termina a Premier League com 84 pontos, a maior pontuação dos Gunners em quase 20 anos. A maior pontuação desde 2004, desde os Invincibles, né? Daquele time de Thierry Henry e companhia que marcou história no coração da Premier League do futebol europeu. Desde então o Arsenal não fazia 84 pontos na Premier League. Então assim, em condições normais de temperatura e pressão, numa liga sem essa aberração chamada Manchester City, o Arsenal teria sido campeão. Mas enfim, a gente sabe que o Se não existe, para muita gente, não para mim. O Arsenal pipocou e a temporada foi uma tragédia perto do que poderia ter sido. Eu não concordo. Eu acho que a temporada foi muito boa, quase excepcional, e é claro que para ter sido excepcional faltou o título. O ponto principal aqui para mim é: primeiro, o Arsenal se provou extremamente competitivo ao longo da temporada quase que inteira, com exceção do mês final, mais ou menos isso. Segundo, é um Arsenal que conseguiu ver a evolução de jogadores que já eram importantes e foram ainda mais. Olhando para Gabriel Martinelli, olhando para Gabriel Magalhães, olhando para a entrada do Saliba nesse time, a evolução do Odegaard, as entradas do Zinchenko, do Gabriel Jesus, a evolução do Saka, enfim, tem muita coisa boa para olhar para esse Arsenal. E eu também gosto de olhar para o outro lado, né? Não olhar só para frente, para o Manchester City, mas sim olhar para trás. Com quantos pontos à frente o Arsenal ficou no fim da Premier League em relação às equipes do Big Six, né? 9 pontos a mais do que o Manchester United, 17 a mais que o Liverpool, 24 a mais que o grande rival Tottenham e 40 pontos à frente do Chelsea. O Arsenal quase que dobrou a pontuação dos Blues. Assim, isso traz um Arsenal bastante à frente da maior parte dos rivais diretos ali do Big Six. Isso traz o Arsenal de volta para a Liga dos Campeões, isso eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Eu acho que essa posição de superioridade em relação à grande maioria dos rivais indica, primeiro, que a Premier League tem um certo grau de volatilidade, né? Quando a gente olha para a temporada anterior, a passada, desses aí o Arsenal só ficou à frente do Manchester United. Ficou atrás de todos os outros, né? Então a Premier League tem esse efeito gangorra, não quer dizer que porque foi assim agora, será assim amanhã. Não é dessa forma que funciona, há muito pouca estabilidade, com exceção da aberração do Manchester City. O segundo ponto é que o Arsenal de fato deu um salto, né? E agora é necessário dar outro. Porque temos indicações de que Liverpool e Manchester United, pelo menos, estão dando um passo à frente. Liverpool mais, o United menos, mas os dois estão dando um passo à frente. Chelsea e Tottenham são dois casos difíceis de não haver melhora, né? Não sei se vai ser uma melhora suficiente para tirar essa gordura absurda que o Arsenal teve para cima deles, mas enfim. São dois times que vai ser difícil você ver algo pior do que viu na temporada passada, especialmente o Chelsea. O Manchester City ainda é difícil de ler, né? Porque ainda não está muito claro se vai perder um jogador com peso como o do Bernardo Silva. Não sei quem é que vai contratar ainda, mas de qualquer forma, mantendo o que já tem, a única dúvida que você pode ter é em relação à fome de grande parte desse elenco que já conquistou praticamente, enfim, uma porcentagem muito grande desse elenco esteve no tricampeonato seguido da Premier League. Uma parte dele esteve nas 5 conquistas das últimas 6 edições da Premier League. Então, assim, é claro que o Haaland vai ter fome, é claro que o Álvares vai ter fome, é claro que o Kovacic vai ter muita fome, mas enfim, é entender como que o time vai, depois de uma tríplice coroa, depois de uma Liga dos Campeões, vai, beleza, vamos de novo, ainda mais olhando para a Premier League, que tem essa exigência, né, absurda, mas enfim, não tem de fato ninguém melhor para fazer isso do que o Pep Guardiola, especialista em pontos corridos.
A boa notícia para o Arsenal é que, na minha visão até aqui, é quem melhor se reforçou de todo esse grupo, nessa janela de transferências, né? Primeiro porque é um time que não perdeu nenhum grande jogador até o momento e não deve perder até o fim da temporada, nenhum grande destaque do time titular. O Xhaka foi um ótimo destaque. O Xhaka foi fundamental para essa campanha. Mas o Xhaka sempre é uma aposta. Então, eu acho que o Arsenal vendeu o Xhaka no momento certo, no momento de alta, né? Faz um negócio razoavelmente ok, 25 milhões para o Bayer Leverkusen, e acho que vende no momento certo, tá? Não deixou a onda baixar para depois o Xhaka não ter mais mercado, até por conta da idade. Então, enfim, quando eu falo que não perde nenhum jogador importante, é nenhum jogador com projeção de manutenção de importância ou crescimento dela. Eu acho que o Xhaka tinha projeção de queda dessa importância. Então, é essa a minha lógica por aqui, tá? E além disso, se reforçou de maneira bastante interessante. E aqui eu passo para analisar esses reforços individualmente, começando pelo que eu conheço menos. O Jurriën Timber, ou Jurriën Timber, jogador jovem, de 22 anos, holandês, que chega por cerca de 40 milhões de libras, 35 mais 5. Ele joga na zaga e como lateral direito. Na Copa do Mundo jogou como terceiro zagueiro pela direita ali, na seleção da Holanda, né, com o esquema de 3. Era o Timber de um lado, o Ake de outro e o Van Dijk no centro da zaga. Pelo que eu li e vi, ele tem como principal qualidade o passe, a progressão com a bola. É bom de drible também. É um cara que chega para ser sombra ou do Ben White ou até do próprio Gabriel Magalhães. A curiosidade é que ele é relativamente baixo para zagueiro, tem 1,75 m. Mas depois do Lisandro Martinez ter feito o que fez na Premier League, eu não vou dar uma de Jamie Carragher e duvidar de um jogador simplesmente por conta da altura. O Timber ele conseguiu ser um dos destaques numa temporada muito abaixo do Ajax dentro da Liga Nacional, né? Ficou, se não me engano, 14 pontos atrás do campeão Feyenoord. De qualquer forma, me parece ser um nome interessante porque, a princípio, chega para compor elenco com possibilidade de entrada no time titular, ok? É um preço relevante, 40 milhões, mas enfim, daqui a pouco a gente fala disso. Segundo reforço, o enigma chamado Kai Havertz. Eu já disse aqui, tá? No vídeo recentemente, que a princípio me parece uma grande venda do Chelsea, 65 milhões de libras, e uma compra arriscada do Arsenal. É um valor bastante significativo para um jogador que teve grandes momentos pontuais, mas não teve nenhuma grande temporada. O Havertz, ele agora tem a melhor chance que teve nas mãos para se provar o grande jogador que parecia ser em momentos no Chelsea, mas principalmente no Bayer Leverkusen. É um cara que não tem mais onde se esconder. Ele não tem como culpar a bagunça coletiva do Chelsea para tantos jogos abaixo da crítica, especialmente na última temporada, mas não somente. Eu me decepcionei mais com o Havertz do que me satisfiz. É um cara que tem momentos de mágica, só que ele tem muito mais momentos de bocejos e de preguiça de ver a preguiça dele. Sem querer ser um pouco exagerado aqui nas críticas. Mas eu tô curioso, cara. Eu tô curioso. O Arteta já deixa bem claro que o vê como um meia. Então o projeto de Havertz como falso 9, no Arsenal, a princípio, será a exceção. Imagino que num desfalque do Jesus isso possa mudar, mas enfim. Acho que o Trossard está à frente dele nessa fila de falso 9. Até porque lembremos que o Havertz foi o jogador que terminou com a pior proporção de gols marcados e chances de gol, e XG. Né? Ele é o cara que, em linhas mais objetivas, foi o cara que mais perdeu chances claras de gol na última Premier League. À frente, inclusive, do Nketiah. Atenção, torcedor do Arsenal. Mas, enfim, eu tô curioso para entender, dado que ele vai jogar no meio, se ele vai chegar para fazer exatamente a função do Xhaka. E aí abre uma dúvida de capacidade defensiva. Teremos um jogador mais interessante ofensivamente, porém teremos um buraco, né, naquela proteção do lado esquerdo do Arsenal.
Será que o Arteta ele vai subir o Zinchenko com a bola, como o John Stones, só que do outro lado? Então o Zinchenko do lado do Rice e o Havertz mais aberto pela esquerda. E aí num Arsenal cada vez mais vertical veremos um Havertz, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, pisando muito na área, mais ainda do que pisou o Xhaka, que muitas vezes parecia um segundo atacante pela esquerda ali no Arsenal. Como que será a troca de figurinhas entre Havertz e Martinelli, ali pela esquerda, e Zinchenko? Como será o Smith Rowe nessa equação? É um jogador que eu gostei muito do que eu vi lá no começo e torço para uma estabilidade física para ver o que ele pode também bagunçar ali na cabeça do Arteta para essa função do Xhaka barra potencial Havertz. Cara, eu tô interessado. Um pouco desconfiado, mas principalmente interessado para ver se o Havertz se tornará, enfim, o que eu e muita gente achava que ele viria a ser. Ainda está jovem, 24 anos. Mesma idade do terceiro reforço, da elegância de Declan Rice. É como degustar um bom whisky, ver o Declan Rice jogando. Eu sou fãzaço dele, já falei aqui 300 vezes, você não me aguenta mais falar isso. Enfim, é a contratação mais cara da história do Arsenal, 105 milhões de libras. Ainda estou à espera do anúncio oficial, né? Como do Timber também, mas enfim. Tudo indica que é questão de burocracia ali que não vai ter problema. É a contratação mais cara da história do Arsenal, bate a anterior em mais de 30 milhões de libras. A anterior, sabe quem é? Nicolas Pepe, ou Pepe. 72 milhões de libras em 2019. Foi muita grana, hein? Muita grana para um jogador que infelizmente não deu certo no Arsenal. Cara, o Rice tem 24 anos. Ele capitaneou o West Ham no título europeu, né? No título da Conference League na temporada passada e foi titular da Inglaterra e jogou muito bem a última Copa do Mundo. Ele soma com muita experiência para relativamente pouca idade, ele soma esse elenco do Arsenal que já tem como traço essa juventude com alguns expoentes de experiência como o Zinchenko, o Gabriel Jesus, agora sai o Xhaka, entra o Havertz, com experiência de Liga dos Campeões, com gol de título de Liga dos Campeões, e chega o Declan Rice que, cara, para mim é uma evolução claríssima em relação ao já muito bom Thomas Partey. O Rice é melhor defensivamente, o Rice é muito melhor ofensivamente, e é um cara que ele chega para elevar o nível da saída de bola do Arsenal. Estou interessado para entender se ele vai ficar muito mais preso às questões defensivas como ficava o Partey, ou se ele vai ter uma liberdade para subir, a depender da organização defensiva ali do Arsenal. Lembremos como o Rodri também foi importante ofensivamente para o Manchester City nessa última temporada, se o Rice vai fazer um pouco dessa função mais fluida dentro desse Arsenal do Arteta. Acho que o resumo dessas contratações é que o Arsenal dá um passo à frente, né? Já disse que considero o Rice uma clara evolução ao Partey. Já falei aqui do Timber, que pode acabar sendo um cara que ultrapassará Ben White e ou Gabriel Magalhães. E o Havertz, para mim, é a única dúvida em relação ao Xhaka, em termos de comparar com a temporada passada, né? Acho que no geral o Havertz é um cara que é uma aposta mais certeira do que apostar na manutenção do Xhaka. Ambas arriscadas, entretanto. Então, assim como tem virado regra nas últimas janelas de transferências, o Arsenal ele evolui o nível do elenco, ele dá um passo adiante, ele qualifica as opções do Arteta. E agora tem esse salto que é necessário não só dentro da Premier League, mas, claro, para a Liga dos Campeões. O Arsenal volta, não jogava a Liga dos Campeões desde 2017. É muito tempo de ausência para um clube que se acostumou a ficar tanto tempo na Liga dos Campeões, na era Wenger. Então vai ser interessante ver o Arsenal competindo com os melhores do continente. Já acho que é um time que teria feito uma campanha bonita se estivesse na Champions na temporada passada, mas acho que agora, com essas novas ferramentas, tem ainda mais condições. É claro que para dar esse salto por trás tem muito investimento
E aqui acho que cai por terra o discurso de um torcedor que olha para o Manchester City e acha que é o único que gasta, esquece do Manchester United, esquece do Chelsea, esquece do próprio Arsenal. Quando a gente olha para a era Arteta, desde a chegada do Arteta em dezembro de 2019, o Arsenal, primeiro, das 5 maiores contratações da história do clube, 4 foram nesse período. A única que não foi, que veio antes, foi o Lacazette. E desde a chegada do Arteta já são já são quase 600 milhões de libras em contratações. É muito dinheiro. Quando a gente olha para o investimento líquido nesse período Arteta, compras menos vendas, o Arsenal tem quase o dobro do Manchester City, porque vende muito mal principalmente, e fica atrás apenas do Manchester United, que também vende muito mal. E eu acho que é essa porta de saída que o Arsenal vai tentar trabalhar de maneira melhor nessa janela, que pode vir a ser a melhor em muitos anos, nesse sentido de saída do clube. Já conseguiu vender o Xhaka por 25 milhões, vendeu o Pablo Mari por 9, se eu não estou enganado. Aí tem o Nicolas Pepe, ainda para sair. O Thomas Partey potencialmente pode sair. Tem o Tierney, o Nuno Tavares, voltando de empréstimo. Enfim, tem outros jogadores aí da periferia do elenco do Arsenal que podem ser vendidos e têm valor de mercado. Inclusive para dentro da própria Premier League, que é o melhor mercado se você quiser altas ou medianas taxas de transferências. A dúvida é em relação ao Balogun, né? Um jogador que já tinha mostrado alguns traços interessantes no pouco que eu vi dele com a camisa do Arsenal algumas temporadas atrás, mas que fez uma grande temporada pelo Reims, na França, 22 gols marcados, é jovem. Aparentemente o Arsenal está pedindo cerca de 50 milhões de libras por ele. Não sei quem é que vai pagar. Será que é uma possível solução aí se o Bayern de Munique não conseguiu o Harry Kane? Enfim, não sei se o Arsenal está esperando por essa peça ou um Real Madrid. Não sei, né? O Balogun ainda tem muitos passos para dar em relação a esses clubes. Inclusive dentro do próprio Arsenal, tá? Acho que seria interessante manter o Balogun. O Nketiah renovou. O Gabriel Jesus, a gente tem que ver como que vai ser o rendimento dele nessa temporada, fisicamente inclusive. Mas seria interessante ter algum jogador ali para revezar com o Nketiah como primeira opção para o Jesus. E acho que o Balogun seria um nome interessante, tá? Então, o meu resumo da ópera é que eu vejo um Arsenal com condições de brigar em todas as frentes, tá? Inclusive para chegar longe na Liga dos Campeões. Inclusive para chegar longe na Liga dos Campeões. É um novo território, né? O Arsenal teve, na primeira exposição grande dentro da Europa League, não deu certo contra o Sporting, mas isso, né, tem outras características próprias em relação à importância da Europa League para a temporada do Arsenal, em relação à importância que a Champions League terá. Eu estou interessado, acho que teremos um Arsenal ainda melhor. Isso é certeza de alguma coisa? Não. Ainda mais numa liga que tem o Manchester City. Repito. E temos a melhora aí aparente de Manchester United e principalmente Liverpool, o Newcastle, que vai ser tema aqui daqui a pouco. Talvez quando eu voltar de férias, mas enfim. É isso, gente. Torcedor do Arsenal, anime-se. Né? Esqueça as amarguras do fim da temporada passada. Celebre essa nova conexão bonita de se ver dentro do Emirates Stadium entre time, torcida, treinador. Há algo interessante, bonito e cativante borbulhando, sendo fermentado aí nesse Arsenal. E essa temporada pode ser a temporada da apoteose desse projeto de evolução. De muito investimento, de muita capacidade do Arteta, de muitos bons jogadores, e teremos um grupo ainda mais qualificado nessa temporada. Estou curioso para ver.